Agora nós vamos conversar com o nosso convidado, ele que é idealizador de um projeto que ensina as pessoas com deficiência a velejar, senhor Miguel Olho. Miguel, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe, muito prazer. Prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite. Miguel, muito bom poder falar. Como eu peço para todas as pessoas que nos dão entrevista, como nós temos uma grande parte de pessoas com deficiência visual que nos escutam, eu vou pedir para que você, por gentileza, se descreva. Homem, branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso barba escura, hoje está um pouco mais grisalha pela idade, acho que seria isso, por hora. Antes da gente falar do projeto em si, desde quando você teve gosto pela vela, resolveu aprender a velejar e, consequentemente, depois se tornar professor? Eu comecei a velejar com 9 anos de idade, por influência da minha mãe. Eu sou um filho caçula de 3 irmãos e quando todos tinham idade para poder começar a velejar, minha mãe colocou os 3 filhos para começar a velejar. Isso foi anos 90, mais ou menos. E aí, desde então, eu velejo, desde os 9 anos. Hoje eu tô com 44, então tem esse tempinho que eu tô velejando. E os 3 continuaram na vela ou só você? Os 3 continuam. Na verdade, hoje, a gente, além dos 3, a gente tem a minha sobrinha, que veleja, a minha afilhada, que é a filha dela, e a minha filha, que veleja. E ela? Pergunta aqui no Caixa Calaria, ela veleja também? Quem? A minha esposa? Não, a minha mãe começou a velejar, mas depois ela parou. Hoje ela é falecida. Mas o meu pai, por exemplo, na época, comprou um barco pro meus irmãos. Ele velejou com meus irmãos também durante um tempo. E depois ele acabou falecendo. Para a pessoa aprender a velejar, ela leva quanto tempo, mais ou menos? Depende do que a gente considera o conceito de velejar, tá? Porque se velejar, você poder entrar no barco e conseguir controlar ele, uma embarcação miúda que a gente chama, né? Menor que 5 metros de comprimento, se você conseguir sair do clube e voltar pro clube com segurança, isso um curso que a gente dá hoje de 12 horas já te dá muitas noções de vela. Mas se você pensa que velejar é você poder cruzar o Atlântico ou fazer alguma outra viagem, aí demora mais tempo. Ou se você quiser ser um campeão, por exemplo. Também. No seu caso, você chegou a ganhar algum título, fazer alguma expedição assim diferente? Eu velejei e competi durante muitos anos, acabei nunca ganhei um título mundial, né, não cheguei nesse nível. Mas em 2011 eu fui para a Antártica velejando, saindo daqui do Guarujá, fui para a Antártica, Ushuaia, Malvinas e Geórgia do Sul velejando. Nossa, demora quanto tempo em média, mais ou menos? Essa viagem foram 6 meses de viagem no total. 6 meses. 6 meses. Comparadas com tudo, né? Não é numa linha reta, né? Mas eu me lembro de um livro do Almir Klink, que chama Mar Sem Fim. Sim. Que ele fala, inclusive, da importância do rádio na vida de quem está velejando. Eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso. Na época a gente não usava muito rádio, né? O Mar Sem Fim veio antes dos anos 80, né? Antes onde ele fez a travessia, né, a remo. Então ele tinha o rádio ali, para ele era muito forte, né, era muito importante. Pra gente, a gente já tinha uma outra preocupação, por exemplo, que não era com rádio, mas era com ter um sinal de internet suficiente para conseguir pegar previsão de tempo. Pra gente era muito importante isso, essa comunicação, pra gente poder planejar o que a gente ia fazer nos próximos 3 dias. Porque se viesse uma tempestade, a gente poderia se abrigar e não pegar uma tempestade. E vocês foram em quantas pessoas? Em 3 pessoas nessa viagem. Foi eu, o capitão, o Igor, mais o mergulhador e até o Ushuaia. E aí depois os mergulhadores trocou o mergulhador e foi o outro mergulhador que foi acompanhar a gente, que é o Paulo Lopes. Aí ele fez com a gente a Antártica. Que os meninos foram, né, um dos objetivos da viagem era que eles foram mergulhar na Antártica. Então, nas bases que você tem ali de pesquisa científica, por exemplo, Vernadsky, Port Lacroix, Palmer Station, por exemplo, eles foram fazer mergulhos nessas regiões. Mas aí vocês esperaram eles fazer mergulho e depois voltaram com eles? Eu fui acompanhando eles. Na verdade, eu fui responsável por toda a parte do deck, tudo que acontecia na parte
parte de fora do barco era minha responsabilidade. E quando eles foram fazer os mergulhos, eu dava suporte para eles. Então, todo o apoio de colocar os equipamentos, tirar os equipamentos de mergulho, trazer eles para cima do bote, né? Toda essa parte de suporte ficou na minha responsabilidade, relacionada a mergulho, né? Tem algum bicho, por exemplo, que pode atacar, alguma coisa assim, ou não? Durante a viagem ou durante o... Olha, a gente teve algumas situações assim, não sei se posso falar engraçadas, né? Mas, por exemplo, pensando em bichos... Você tem na Antártica, né? Na verdade a gente veleja na Península Antártica, tá? Não é no continente em si, é na península. Você tem a presença de focas leopardo, que essas são extremamente perigosas e agressivas. E teve um caso, até hoje, registrado, de uma mergulhadora que foi pega por uma foca leopardo. Mas, normalmente, as focas não tendem a atacar seres humanos. As outras focas, por exemplo. E a gente viu coisas interessantes, por exemplo, na Geórgia do Sul, a gente viu como se fosse, era uma praia onde você tinha todos os pinguins reis crescendo. Então era na época depois que eles já estavam crescendo, já estavam mais adolescentes. Então você via uma praia como se fosse, sei lá, como se fosse praia de Copacabana cheia de pinguim. Nossa. Uma cena assim linda. E o pinguim rei, ele é muito parecido com o pinguim imperador, que é o pinguim do Happy Feet, só que ele é um pouquinho menor. Só que o pinguim do Happy Feet, ele é todo bonitinho, ele é todo fofinho, ele é cinza. E o pinguim imperador, na verdade, o filho dele não é assim tão bonito, ele é marrom, o filhote, né, ainda. E aí, quando ele tá na fase de transição para adulto, ele fica aquele marrom todo manchado com as penas já pretas do filhote adulto, então não fica uma imagem muito bonita, assim, os pinguins adolescentes. Mas ele faz alguma coisa, assim, se chega com o barco perto, alguma coisa? Se você chegar perto dele, ele sai correndo. Ele foge. Tanto que a recomendação não é você chegar perto, mas o pessoal mergulhando na Geórgia do Sul, eu vi, né, eu vi em vídeo, as focas pequenas, focas bebês, mergulhavam, iam até a câmera fotográfica do mergulhador e dava tapa na câmera, tentava morder devagarzinho a ponta dos dedos dos mergulhadores. Nossa, que coragem. Mas eram as focas pequenininhas, as focas bebês, assim. Elas não vinham agarrar, dizem que elas são extremamente curiosas na água. Em terra não, em terra elas são muito bravas. Se você chegasse perto delas, a foca te ataca. Se você não tomar cuidado. Ô Miguel, e o projeto? Agora falando do projeto propriamente dito. Sim. Como que surge esse projeto que você faz aí na represa de Guarapiranga de ensinar as pessoas com deficiência a velejar? Em 2005, eu literalmente falando, me apareceu a possibilidade de fazer uma especialização na área da pessoa com deficiência. E eu sou formado em educação física. Só que na faculdade eu nunca tive muitos olhos para a área da educação física adaptada. Só que em 2005 apareceu essa especialização para poder fazer, só que era uma especialização voltada para educação no Mackenzie. E não tinha nenhuma outra especialização na época para fazer. E eu tinha o direito à bolsa. Eu falei, deixa eu ver como é que é então esse curso de formação, né? De formação. O nome do curso era Formação de Educadores para trabalhar com pessoas com múltipla deficiência sensorial e física. E nesse curso que eu conheci a surdo-cegueira. Então, a mesma pessoa não vê e não ouve. E aí eu fiquei muito intrigada com isso. Falei, como essa pessoa não vê e não ouve e vive nesse mundo? E aí eu fui conhecendo todos os detalhes, né, de como que é o que é a surdo-cegueira, né, quais são os casos de surdo-cegueira. E no caso do Brasil, a gente tem a síndrome de Usher, né, como a principal deficiência relacionada à surdo-cegueira. E aí eu achei esse mundo da surdo-cegueira uma coisa muito interessante. Que aí quando eu conheci as libras táteis, o Tadoma, as outras formas de comunicações alternativas que você tem, que é um mundo paralelo, onde você começa a estudar comunicação, as formas de braille que você tem para essa população. E aí eu, como já era formado em educação física, me surgiu depois essa curiosidade, durante o curso ainda,
o que eles fazem de esporte? O que eles aprendem na escola? Né? O que o adulto faz? O que um surdo cego adulto faz? Eu não sabia. E aí fui conversar com os meus professores. E eles falaram, olha, tem a situação hoje no Brasil é essa, né? Bem difícil. Existe muita questão do preconceito por desconhecimento. Não que tenha mudado muito, né? Mas mudou um pouco. E aí eu fiquei pensando assim, pô, o que eu posso oferecer para essa população, que eu não tenho conhecimento, né, de surdo-cegueira, mas algo que eu tenha muito conhecimento, como professor de educação física. E foi a hora que eu juntei a vela e a pessoa com deficiência. No caso, a surdo-cegueira. Falei, olha, em 2006, acho que dá pra levar um surdo-cego pra velejar. E aí foi quando eu fiz o primeiro teste piloto, em 2007 já. E foi quando começou o projeto. Eu levei uma surdo-cega, que é a Eulália, que é uma pessoa maravilhosa. Se eu não me engano, a Eulália hoje ainda atua efetivamente, muito forte, junto na Secretaria da Pessoa com Deficiência, se eu não me engano, estadual. Eulália, desculpa se eu estiver falando errado. E ela foi a primeira pessoa que eu levei para velejar, surdo-cega. E aí foi um mundo que eu conheci que surdo-cego não são todos que são surdos, 100% surdos e 100% cegos. Mas sim que alguns te escutam um pouco mais, outros têm uma percepção de luz maior, então você vai tirando daquilo que a pessoa tem, você tenta extrair o melhor para você conseguir passar as informações para ela. No caso dela, efetivamente, ela era total, ela tinha uma porcentagem, como que foi a comunicação com ela? Foi ótimo, porque foi a recomendação que eu tive a primeira vez e que eu sigo essa recomendação até hoje, que foi, Miguel, vamos fazer a primeira vez com um surdo cego fácil pra gente poder trabalhar, pra gente poder testar, pra ver se dá ou não. Vamos fazer uma pessoa, né, que seja uma pessoa tranquila, que seja uma forma de comunicação fácil pra você. Então, a Eulália, na época, ela ainda tinha uma percepção de luz, isso em 2006. Então, você conseguia perceber se você estava num lugar interno, no lugar externo, a posição do sol, né? Você percebia o claro do escuro. E para conversar com ela era muito bom, porque você só precisava ficar bem pertinho dela e falar bem alto perto do ouvido dela. Porque ela falava, né? Ela era uma pessoa que a gente chama, ela era uma pessoa oralizada. Ela fala super bem, super bem. Então, a comunicação com ela era muito tranquila. E você chegou a ter caso de pessoas que você teve que fazer a libra tátil enquanto você velejava? Sim, a gente teve alguns casos, na verdade, né? Acho que os 3 casos para mim mais emblemáticos, né? O casal Cláudia Sofia e o Carlos Jorge, que eles são 100% surdos cegos, né? No caso da Cláudia Sofia, ela fala, mas ela é 100% surdo cega, ela não vê e não ouve. E o Carlos Jorge, ele não fala e ele é só através de libras táteis. E a Cláudia Sofia, a comunicação dela, ela fala e usa libras táteis e também ela usa a técnica do Tadoma, que é quando você apoia a mão na boca da pessoa e você consegue, e aí essa pessoa entende o que você está falando. Então, para mim, esses foram os 2 casos de surdos cegos que se tornaram surdos cegos, né? No caso da Eulália, a Cláudia Sofia, ela acabou se tornando surdo-cega na adolescência. E para mim, um caso muito emblemático é o Gabriel, que ele nasceu surdo-cego e teve um trabalho ali escolar fantástico, super forte, onde ele conseguiu se desenvolver super bem. E ele era um surdo-cego também que se usava libras táteis com ele. São, assim, exemplos fantásticos, assim, de pessoas que passaram pelo projeto. E desses que passaram pelo projeto, tem algum que ainda continua velejando? Não, porque o projeto é um projeto que não visava a continuação, né? Não tinha uma estrutura física de continuação, no geral. Teve só um projeto que a gente fez junto com a Prefeitura de São Paulo em 2017, se não estou enganado, 18, onde a gente conseguiu fazer um curso de formação. Então, foi mais tempo, né, de formação. Mas, no geral, o projeto ele sempre foi focado no fomento à vela, em apresentar a vela
para as pessoas aprenderem a velejar, né, durante aquele momento, mas não de longo prazo, onde hoje a gente está caminhando para esse modelo. Em algum momento você teve contato com a CBDS, Confederação Brasileira de Desportos para Surdos? Sim, tive um contato muito bom com o pessoal de lá, com a Débora, e esqueci o nome dos outros meninos. Eu quase consegui acompanhar eles nos 2 últimos mundiais de desporto para surdos, mas eu acabei mandando uma menina da nossa equipe na época, que a gente não conseguia arcar com os custos que eles estavam solicitando na época. Inclusive eles têm a Surdo Olimpíada também, né? Eles têm, o surdo na verdade não se considera uma pessoa com deficiência, tanto que, por exemplo, nas Olimpíadas você não tem surdo porque eles não se consideram pessoas com, eles não estão nas Paralimpíadas, os surdos. Então o surdo tem toda uma cultura à parte, né, a cultura surda, que é muito forte, e que, é um trabalho também com surdos que a gente fez que foi fantástico, que, por exemplo, não existe, ou existe pouquíssimo, né, termos náuticos em Libras. Existe barco e vela, acabou. Todas as outras, né, formas as outras palavras, não tem no alfabeto Libras, pelo menos há 10 anos atrás. Aí vocês desenvolveram? A gente tinha um trabalho junto com o CL e com o SER, o Colégio Rio Branco, de desenvolver esse trabalho de Libras voltados para a parte náutica. Acabou que a gente não conseguiu dar essa continuidade, que o projeto acabou sendo descontinuado na época, né? E fora do Brasil, você chegou a pesquisar se existe alguma coisa assim, um projeto náutico, alguma coisa? Fora do Brasil, você tem, voltado para pessoas com deficiência no geral, né? Você tem alguns trabalhos interessantes, você tem com a população de surdos nos Estados Unidos. Se eu não estou enganado, na Califórnia tinha um trabalho de vela para autistas. A própria Special Olympics tem dentro do seu hall de atividades esportivas, você tem a vela. No Brasil não tem como modalidade ainda, só como apresentação. Na Nova Zelândia eu sei que tem um trabalho de vela para pessoas com deficiência. Ao redor do mundo, se eu não me engano, tem um trabalho que ele veio sendo retomado para vela para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, e hoje já tem, é mais forte, né? Mas a World Sailing, que é o órgão máximo, vem desde o ano passado trabalhando muito forte o incentivo à vela inclusiva, adaptada. Então não é só uma vela adaptada, então se mudou a terminologia. Então você tem a vela inclusiva, onde eles estão dando muito enfoque para a vela para pessoas cegas, e acredito que depois eles vão dar foco para as pessoas com deficiência intelectual. Pelo menos esse é o meu olhar, mas hoje está muito focado nas pessoas com deficiência visual, e que já existe um trabalho, né, mas está cada vez também aumentando o incentivo ao trabalho para vela para pessoas com deficiência física. A World Sailing, que eu entenda, não trabalha com surdos, porque os surdos não estão nas Paralimpíadas. Por isso que eu entendo que não tenha nenhum trabalho focado da World Sailing com a vela de surdos. E no caso da vela com autistas, como que você faz, já que tem alguns autistas, não todos, mas alguns autistas, têm a dificuldade, por exemplo, com o toque? Sim, esse é um ponto interessante e que vai para todas as deficiências no geral, né? Você precisa garantir que aquela pessoa receba informação, certo? Então cada pessoa tem uma necessidade, cada deficiência tem uma necessidade no geral que precisa ser trabalhada, atendida. Então o cego precisa normalmente, né, de alguém que saiba trabalhar orientação e mobilidade, né, e outras questões. Um surdo precisa de um intérprete para poder ajudar na comunicação. E o autista precisa da pessoa que dá o suporte para ele, uma pessoa de confiança, para passar também essa tranquilidade. Então o autista para velejar, por exemplo, não precisa de muito toque, porque você não precisa ficar tocando ele para ele fazer, você fala para ele. Então, a necessidade do autista, né, é diferente da necessidade de um cego, por exemplo. Que é diferente, por exemplo, também de um surdo cego, um adquirido ou um pós-linguístico. Hoje em dia são quantas pessoas no projeto, junto com você que atende o projeto? Olha, no último evento que a gente fez, tinham 40 pessoas.
E todos eles são professores também? Não todos os professores. Alguns são mediadores, alguns são velejadores, fizeram capacitação para poder atuar com cegos. Então, depende. A gente tinha, por exemplo, os mediadores, esses todos tinham que saber trabalhar com cegos, e tinha a equipe técnica, né, dos barcos que fizeram curso de capacitação para poder atender eles, né? E todos os mediadores fizeram curso também de formação básica de vela, para eles poderem entender o que ia acontecer naquele dia, como que o barco se comporta, né? Quais são os cuidados que você tem que ter dentro do barco, para poder, tanto para se prevenir, né, de não fazer nenhuma bobeira, né, nenhum acidente à toa, como passar essa informação para o cego, né, de forma a também prevenir e proteger o cego. Qual a faixa etária que vocês geralmente aceitam no projeto? De quanto a quanto, mais ou menos? Hoje a gente está trabalhando mais focado com adultos. Então aí a partir dos 21 anos, 18 e 21. A partir dos 18 e 21. Até qual idade? Adultos. Aqueles que tenham vontade e desejo de querer velejar. Podem ser senhores e senhoras mais velhas. E vocês têm alguma lei de fomento ao esporte, alguma coisa que ajude vocês a se bancarem o projeto? Hoje a gente tem, eu tentar ser bem pontual. Hoje a gente conseguiu um patrocínio direto para o projeto piloto que a gente está desenvolvendo, que ele inicia na próxima sexta-feira. Não vai ser nessa sexta-feira, na próxima, que é dia 5/6. A gente inicia um projeto piloto que são one box, para poder fazer esse projeto até o final do ano. Então, nas sextas-feiras, em 2 horários, da 1 às 3 e das 3 às 5, a gente tem esses ciclos, né, iniciando. Empresa de Guarapiranga, por que nesse local? E vocês têm a Marinha, por exemplo, alguém dando um suporte para vocês? A gente realiza, né, na represa de Guarapiranga, mas é no Yacht Clube Paulista, que é um clube que desde muito cedo, desde o início do Serencense, desde 2007, é um clube que sempre apoiou o projeto, sempre. E é o clube que eu acabei, né, velejando desde os meus 11 anos. Então é um lugar onde se tem uma receptividade e um acolhimento muito grande. E hoje a gente tem alguns apoiadores, junto com a CBVela, com a federação, né, que são nomes que a gente entende que são nomes muito importantes para a gente ter ao nosso lado, e estamos aí batalhando, né, para conseguir trazer a Marinha do Brasil e a Prefeitura, né, se possível, de São Paulo, e a Secretaria do Estado, porque esse piloto, que ele é um piloto, né, por ser piloto ele é pequeno, mas ele, na verdade, ele facilmente deveria se tornar uma política pública, porque, né, é uma atividade para a população, é uma atividade segura, estruturada, né, e que tem um benefício fantástico de inclusão, de processo de empatia, né, de você conseguir colocar diversas pessoas com todas as suas diferenças literalmente no mesmo barco, todos com o mesmo objetivo. Acho que a gente tem ali a vela como uma plataforma, né, um local muito bom de desenvolvimento pessoal. Os comandos da vela para quem vai velejar, eles são em português ou é uma coisa padrão, tudo em inglês? Como que funciona? Não, você é em português. Português. Todo comando é em português. O que tem é que a vela em si, né, você tem as suas terminologias. Você tem a sua cultura. Então, por exemplo, você não fala puxar e empurrar o leme. Você fala caçar e folgar a vela, ou orçar e arribar o leme. Você orçar e arribar o barco. Você usa palavras específicas da vela, por exemplo, né? Mas tudo em português. Você citou no começo da entrevista a questão do capitão que foi com vocês. Uhum. No caso do capitão, ele é um capitão da Marinha ou como que seria essa questão? Você tem 3 habilitações
na vela, no meio náutico, né, na verdade, de recreio. Você tem o recreio e você tem o profissional. No recreio, você tem o arraiz, você tem 4, na verdade, desculpa. Você tem a motonauta, que é pro pessoal do jet ski. Você tem o arraiz amador, que ele te permite velejar em águas abrigadas ou próximos da costa, até 5 milhas da costa. Aí você tem o mestre, que é o que te permite navegar até 20 milhas da costa, então você pode ir de um estado ao outro, até, por exemplo, subir o Brasil, ou você vai descendo, você vai até o Ushuaia, por exemplo, ou você vai até o Amapá, se você quiser velejando, porque você vai sempre beirando a costa, né? Você se afasta a 20 milhas da costa, mas ainda beirando a costa. Ou o capitão, que permite você fazer uma travessia oceânica. Então você atravessa o mar, por exemplo, Brasil-África, né? Que é uma travessia oceânica. No seu caso, por ter feito de um continente a outro, você já tem a capitão ou não? Capitão não. Na época, quem tinha, né, literalmente era o capitão da embarcação. Não chegou nesse nível. Não, eu cheguei. Na época, não. Embora o projeto comece na semana que vem, mas as inscrições vão continuar para as outras semanas? As inscrições continuam, sim. Então, elas estão no site, que é o www.sailingsense.com.br. Sailing se escreve S-A-I-L-I-N-G e Sense se escreve S-E-N-S-E. Então, sailingsense.com.br. No site você tem a ficha de inscrição para os interessados. Então peço ali a todos os interessados, por favor, preencham a ficha de inscrição. E tem também, aproveito, aos interessados que entrem, aqueles que gostariam de ser voluntários. Tem uma ficha de voluntários também que pode ser preenchida, a todos os voluntários que queiram participar. O projeto ele vai até dezembro. Então nós temos 4 ciclos que acontecerão até dezembro. E aí a gente segue uma lista de inscrição. A gente vai chamar os primeiros da lista e aí vai descendo até a gente formar 2 duplas. E assim a gente tem 4 ciclos que serão realizados ao longo do ano. Vocês têm Instagram também ou não? Temos o Instagram, que é o Sailing Sense. Temos o Facebook, que é o Sailing Sense. E temos o YouTube, que é o Sailing Sense. Então, a todos aqueles que tiverem interesse, participem. Ajuda muito na nossa comunicação, na nossa divulgação do Sailing Sense, tá? É importantíssimo aí a participação de vocês. Seu WhatsApp? O WhatsApp é o 993938585. Tá na ficha de inscrição, no próprio site. No Instagram também tem. Ok, conversamos com o velejador e professor do projeto Sailing Sense aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.